As palavras têm poder, e muitas vezes subestimamos o impacto que nossas expressões têm sobre os outros. Frases aparentemente inofensivas, que são acompanhadas de "foi só uma maneira de dizer, pô", ou "eu só tava brincando", podem deixar feridas profundas. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer "você é burro" ou "você não serve pra nada"? Frases como essas não são apenas um conjunto de letras e sons. São ataques diretos à autoestima e à dignidade das pessoas. E mesmo que o agressor tente se desculpar depois, dizendo que era só uma brincadeira ou que falou sem pensar, cicatrizes emocionais permanecem. Se você conhece Steven Universo, talvez tenha percebido como esse conceito se encaixa com a Peridot. Basicamente, a Peridot veio para a Terra com o objetivo de checar o progresso da Drusa, que é uma esfera com um monte de cristais e que pode destruir a Terra. Nesse vídeo eu tento analisar a Peridot e como ela cresce emocionalmente nesse sentido. Então, com isso, prepara seu café. O episódio começa com a Peridot gravando em um cassete tintim por tintim de tudo o que acontece desde que ela chegou, até que a Pérola termina o protótipo da broca e chama a Peridot para conferir. A Peridot desde o começo é mostrada não se importar muito com o bem-estar das coisas, e muito menos se o que ela vai falar vai ter algum peso para as pessoas. Ela apenas encara aquela situação de uma forma bem seca e termina colocando a palavra trouxas para tocar no cassete de forma bem repetida. Feliz. Trouxas! Trouxas sujos! Depois disso, a Garnet chega e a Peridot mais uma vez começa a falar sobre ela. Ela pede pra Garnet se desfundir, pois, segundo ela, isso incomodava muito, e como consequência, a Garnet prende ela no cercado. Se tem algo que teve de comum nessas duas únicas interações que a Peridot teve, é que em menos de 3 minutos de episódio, ela conseguiu ofender 2 pessoas diferentes. Isso comprova como a Peridot não tem noção do peso que as palavras realmente têm. E quando a Garnet decide tomar uma ação contrária à ação dela, ela parece se espantar, não consegue entender o que ela fez de errado. Isso me mostra como a gente deve pensar muito antes de falar, porque uma vez que falamos, não tem como desfazer. Mas calma que esse exemplo ainda vai ser mostrado mais vezes. O Steven e a Ametista então vão até a Peridot, e quando chegam lá, a Ametista começa a zoar a Peridot por não saber falar as palavras corretamente. Tipo, ela disse que precisava de uma ferramenta facilitadora, e ela estava se referindo a uma chave de fenda. Isso faz com que a Ametista implique mais e mais com ela. Conector de gravidade. Isso! É o seu bumbum! A Pérola então aparece e acabou-se a palhaçada. Ela disse que faltava apenas a ponta da broca para eles terem tudo o que faltava. E a Peridot dá a ideia de ir até o jardim de infância para pegar. De início, todos acham uma ótima ideia, menos a Garnet. Ela disse que a Peridot não ia pro jardim de infância sozinha nem ferrando. Ela não fala com essas palavras, mas ela queria. Então o Steven e a Ametista vão com ela. Chegando no jardim de infância, nos mostra a Peridot novamente fazendo gravações e a Ametista de novo zoa ela, chamando ela de nerd. A cada zoação que a Ametista faz, a Peridot fica cada vez mais confusa. O episódio nos mostra a Peridot zoando a Garnet, o Steven e a Ametista ri de todas as zoações, o que faz a Peridot entender que aquilo é algo correto e legal de se fazer. Sabe quando se usa aquele exemplo de a criança tá fazendo isso? Deve ser porque os pais fazem e ela acha que é certo. É exatamente isso. Quer dizer, não é exatamente porque a Ametista não é mãe da Peridot, mas vocês entenderam. Só que de repente a situação muda. A zoação não é mais com os outros, e sim com a Ametista. A Peridot se refere à Ametista como um protótipo defeituoso e diz de 1001 formas como ela é errada. Se você já viu Steven Universo, você sabe que a Ametista é uma personagem que não é lá muito boa com o conceito de autoestima. E à medida que a Peridot continua falando sobre ela, ela piora cada vez mais. Lembra que eu disse que as palavras, uma vez ditas, elas não podem ser desfeitas? As palavras têm um poder inegável. Imagina ela como flechas que são lançadas ao vento e que podem atingir o coração de quem está escutando. As palavras, diferente das ações, que podem ser corrigidas, têm um peso peculiar. Por isso, antes de falar, é importante pensar várias vezes e medir o peso que as palavras vão ter. Até porque uma frase dita com raiva, desprezo ou indiferença pode causar danos irreparáveis. Do mesmo jeito que uma frase dita com amor, carinho ou empatia pode iluminar o dia de alguém. Quer dizer que eu sou errada? Geneticamente falando, sim. Com isso, eles conseguem levar a ponta da broca que eles precisavam. Porém, a Ametista se afasta da Peridot por completo. Nos é mostrado como a Ametista tá visivelmente mal, quando ela passa em uma cena e a Peridot tenta fazer mais uma graça pra ela rir, mas ela só passa ignorando.
a Peridot mais uma vez não consegue entender o que ela tá fazendo de errado. Então o Steven toma a iniciativa de falar. Ele conta que a Peridot machucou os sentimentos da Ametista com aquelas palavras. Porém, a Peridot se recusa a acreditar nisso. Quando ela tenta puxar assunto de novo e a Ametista apenas ignora de novo, ela parece cair na real. Ela pela primeira vez sente como o que ela diz tem consequências. Ela se sente exatamente do mesmo jeito que a Ametista ficou no jardim de infância. Porém, ela encara isso de uma forma mais agressiva. Quem liga pra qualquer um de vocês? São só pedrinhas sujas e feias embaixo dos meus conectores gravitacionais! A cena corta pra eles terminando de encaixar a ponta da broca. Porém, algumas coisas dão errado e acabam fazendo com que o Steven gire. O problema é resolvido. E algum tempo depois, os três se encontram de novo. Durante a conversa entre a Ametista e o Steven, a Peridot aparece para mostrar a gravação da sua última anotação. E quando ela dá play, de início ela tem uma abordagem como se estivesse apenas mais uma vez falando sobre os defeitos de cada Jen. Porém, à medida que o áudio continua, a perspectiva muda. Ainda estou aprendendo. Espero que entenda. Eu quero entender. Me desculpe. O poder das palavras se revela nesse momento, pois uma desculpa sincera pode aliviar a dor causada, restaurar a confiança e até fortalecer os relacionamentos. As palavras certas, quando acompanhadas de ações concretas para reparar o erro, têm o poder de transformar um momento difícil em uma oportunidade de crescimento e aprendizado mútuo. Esse episódio mostra como a Peridot cresce em relação aos seus sentimentos e suas relações sociais. E não só ela, eu também cresci e aprendi muito com esse episódio. Um episódio que destaca como as palavras têm o poder de causar tanto a dor quanto a cura. E bem, foi isso. Se eu tiver conseguido te prender até aqui, você me deixaria imensamente feliz se pudesse dar um like ou se inscrever. Isso me motiva muito a trazer mais vídeos como esse. E bom, foi isso. Fica bem e até uma próxima.